O conceito de direito divino dos reis tem raízes profundas na antiguidade, mas foi na Idade Média que ele se consolidou como um princípio fundamental da autoridade monárquica na Europa. A ideia básica desse conceito é que os reis governam por vontade de Deus e, portanto, sua autoridade não pode ser contestada por súditos, nobres ou mesmo pela igreja. As origens desse pensamento podem ser traçadas até civilizações como o Egito faraônico e a Mesopotâmia, onde os governantes eram vistos como representantes dos deuses ou até mesmo como divindades encarnadas. No Império Romano, essa noção foi adaptada com a divinização dos imperadores, um costume que reforçava a sacralidade do poder imperial. Contudo, com a ascensão do cristianismo e a queda de Roma, a relação entre poder político e religião se reconfigurou. Na Europa medieval, a fusão entre a autoridade real e a aprovação divina foi fortalecida pela influência da Igreja Católica. Os reis passaram a ser ungidos em cerimônias religiosas, simbolizando que seu poder derivava de Deus. Esse modelo foi inspirado nas práticas do Antigo Testamento, onde reis como Saul e Davi eram escolhidos e ungidos por profetas. Com o cristianismo, essa noção se adaptou à realidade feudal, e a Igreja teve um papel crucial na legitimação dos monarcas. O desenvolvimento do direito divino foi particularmente evidente em reinos como a França e a Inglaterra. O rei dos francos, Clovis, por exemplo, converteu-se ao cristianismo no final do século V e recebeu apoio da Igreja, o que deu a ideia de que a realeza estava sob proteção divina. Mais tarde, na França medieval, a dinastia dos Capetingios difundiu a crença de que os reis possuíam um poder sagrado e eram escolhidos diretamente por Deus. Durante a Idade Média, essa concepção também serviu para justificar o poder absoluto dos reis, especialmente em tempos de conflito com a nobreza ou com a própria igreja. No entanto, houve momentos de tensão. O conflito das investiduras, entre os séculos XI e XII, ilustra bem essa disputa entre o poder secular e a autoridade papal. Enquanto os reis afirmavam que sua autoridade vinha de Deus diretamente, os papas argumentavam que somente a Igreja tinha o poder de conferir legitimidade a um governante cristão. Ao longo do tempo, o direito divino dos reis se fortaleceu ainda mais e, na Idade Moderna, atingiu seu auge com monarcas absolutistas como Luís XIV da França, que afirmava governar por vontade divina, sem prestar contas a ninguém. No entanto, essa mesma ideia começou a ser questionada por pensadores iluministas e por revoluções políticas, como a Revolução Inglesa do século XVII e a Revolução Francesa no final do século XVIII, que desmantelaram a ideia de uma monarquia sacralizada e incontestável. Assim, embora tenha sido um princípio central da realeza medieval e moderna, o direito divino dos reis perdeu força com o avanço das ideias de soberania popular e governo constitucional. A ideia do direito divino dos reis foi fundamental para justificar o poder dos monarcas medievais, pois estabelecia que sua autoridade vinha diretamente de Deus, tornando sua posição incontestável. Esse conceito serviu como um escudo ideológico contra revoltas e disputas de poder, reforçando a obediência dos súditos e a estabilidade dos reinos. A Igreja Católica teve um papel essencial nesse processo, tanto na legitimação dos reis quanto na criação de uma relação simbiótica entre o poder espiritual e o poder temporal. Desde a Alta Idade Média, os reis passaram a ser ungidos em cerimônias religiosas, como a coroação, que simbolizava a consagração divina de sua autoridade. Esse ritual tinha origens bíblicas, inspirando-se em personagens como Davi e Salomão, reis de Israel que eram ungidos por profetas e considerados escolhidos por Deus. Ao adotar essa prática, os monarcas europeus reforçavam sua posição como líderes não apenas políticos, mas também espirituais. O papel da igreja nesse contexto era ambíguo. Por um lado, os clérigos e os papas ajudavam a legitimar os reis, fornecendo-lhes a autoridade moral e religiosa necessária para governar. Por outro, essa mesma autoridade permitia à igreja exercer influência sobre os monarcas, garantindo que suas decisões estivessem, pelo menos em teoria, alinhadas com os interesses cristãos. Isso levou a um equilíbrio delicado entre o poder real e o eclesiástico. Um exemplo clássico dessa dinâmica foi a coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III, em 800, quando o líder franco foi proclamado imperador do Ocidente. Esse ato não apenas reforçou a ideia de que o poder vinha de Deus,
mas também demonstrou como a Igreja poderia validar e fortalecer a autoridade de um governante. Porém, essa relação nem sempre foi pacífica. Em diversos momentos da Idade Média, reis e papas entraram em conflito sobre quem tinha a última palavra nos assuntos políticos e religiosos. O conflito das investiduras, séculos XI e XII, é um exemplo claro, quando imperadores do Sacro Império Romano Germânico e papas disputaram o direito de nomear bispos e outras autoridades eclesiásticas. Enquanto os monarcas defendiam seu poder divino sobre o reino, a Igreja argumentava que somente ela tinha autoridade para conceder legitimidade aos governantes. Mesmo com essas tensões, a ideia do direito divino permaneceu forte, pois servia tanto para os reis quanto para a Igreja. Para os monarcas, era uma forma de consolidar seu poder e evitar questionamentos políticos. Para a Igreja, era um meio de garantir que os governantes reconhecessem supremacia moral e, em muitos casos, dependessem de sua aprovação. Com o tempo, especialmente no final da Idade Média e início da Idade Moderna, essa noção se transformou, preparando o caminho para o absolutismo. Luís XIV, da França, chegou a afirmar: L'État c'est moi, o Estado sou eu, reforçando a ideia de que sua autoridade não precisava ser questionada por ninguém, nem mesmo pela Igreja. Contudo, com o surgimento das revoluções e do pensamento iluminista, essa concepção começou a perder força, dando lugar a novas ideias sobre soberania popular e governo constitucional. As críticas ao direito divino dos reis começaram a surgir ainda na Idade Média, mas foi durante a Idade Moderna que elas se tornaram mais incisivas, levando ao enfraquecimento desse conceito. A ideia de que os reis governavam por vontade de Deus e estavam acima de qualquer contestação foi questionada tanto por movimentos religiosos quanto por filósofos políticos. Uma das primeiras críticas veio de dentro da própria Igreja. Embora o clero tenha sido um grande defensor do direito divino, muitos líderes religiosos passaram a argumentar que o poder do rei não era absoluto e deveria estar submetido à lei divina e ao bem comum. O teólogo Tomás de Aquino, no século XIII, por exemplo, afirmava que um governante injusto poderia ser deposto, pois seu poder só era legítimo se servisse ao povo e à moral cristã. Essa visão desafiava a noção de que o rei era inquestionável. Na Idade Moderna, a Reforma Protestante também representou um golpe contra essa doutrina. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino defendiam que a autoridade não vinha automaticamente do rei, mas sim da interpretação direta das Escrituras por cada cristão. Isso reduziu o monopólio da Igreja Católica sobre a legitimação dos reis e abriu espaço para questionamentos sobre a origem do poder monárquico. A crítica política mais forte veio dos pensadores iluministas e dos teóricos do contratualismo nos séculos XVII e XVIII. John Locke, por exemplo, argumentava que o governo deveria basear-se em um contrato social, onde o poder do governante vinha da vontade do povo, não de Deus. Ele defendia que se um rei governasse de maneira tirânica, o povo teria o direito de depô-lo. Montesquieu e Rousseau também ajudaram a consolidar essa ideia, ao propor a separação dos poderes e a soberania popular como alternativas ao absolutismo monárquico. Essas críticas não ficaram apenas no campo teórico. Movimentos revolucionários colocaram fim à ideia do direito divino na prática. A Revolução Inglesa do século XVII foi um dos primeiros exemplos, quando o rei Carlos I foi executado em 1649, após ser acusado de governar como um tirano. Mais tarde, a Revolução Francesa, em 1789, marcou o colapso definitivo dessa concepção ao abolir a monarquia absolutista e guilhotinar Luís XVI, que governava sob a ideia do direito divino. Com o avanço do liberalismo e da democracia, o conceito de que os reis governavam por um mandato divino tornou-se obsoleto. Embora algumas monarquias tenham sobrevivido, elas passaram a ser monarquias constitucionais, onde o poder do rei é limitado por leis e parlamentos. Assim, o direito divino foi substituído pela ideia de que a autoridade política deve ser legitimada pela vontade do povo, e não por uma suposta escolha divina. O conflito das investiduras foi uma disputa entre os papas e os imperadores do Sacro Império Romano Germânico, que ocorreu entre os séculos XI e XII. O centro da controvérsia era a questão de quem tinha o direito de nomear bispos e outros membros do alto clero, o papa ou o imperador.
Esse litígio refletia a luta pelo controle político e religioso na Europa medieval e teve consequências profundas para a relação entre a Igreja e os governantes seculares. O desenvolvimento do conflito. Desde o início da Idade Média, os imperadores e reis tinham o costume de nomear bispos e abades para cargos importantes dentro da Igreja. Esses líderes religiosos não exerciam apenas funções espirituais. Eles também administravam terras e controlavam riquezas, o que os tornava peças fundamentais na estrutura política dos reinos. A prática da investidura laica, ou seja, a nomeação de bispos pelo poder secular, garantia aos reis e imperadores uma grande influência sobre a Igreja. No entanto, a Igreja, especialmente sob o comando do Papa Gregório VII, em 1073-5, começou a se opor firmemente a essa prática. O Papa defendia que apenas a autoridade religiosa poderia nomear membros do clero, já que esses cargos envolviam a administração dos sacramentos e o ensino da fé cristã. Para reforçar sua posição, Gregório VII publicou um documento chamado Dictatus Papae, onde afirmava que o Papa tinha autoridade absoluta sobre todos os cristãos, inclusive sobre os reis e imperadores. O imperador Henrique IV, do Sacro Império Romano-Germânico, por sua vez, não aceitou essa imposição. Ele continuou nomeando bispos em seu território e chegou a declarar o Papa deposto. Em resposta, Gregório VII excomungou Henrique IV Neutro e declarou nulos os juramentos de fidelidade de seus vassalos. Diante da ameaça de perder apoio político, Henrique IV foi obrigado a se humilhar perante o Papa no famoso episódio de Canossa, onde teve que pedir perdão e aguardar por 3 dias na neve até ser readmitido na igreja. Mesmo após esse episódio, a disputa continuou por décadas, com novos conflitos entre sucessores dos papas e imperadores. A questão só foi resolvida em 122 Sones, com o Concordato de Worms, assinado entre o Papa Calixto II e o imperador Henrique V. Pelo acordo, ficou decidido que o Papa teria o direito exclusivo de conceder os símbolos espirituais do cargo religioso, anel e báculo. O imperador poderia conceder bens temporais aos bispos, mas sem interferir na escolha religiosa. A nomeação dos bispos passaria a ser feita pela Igreja, mas o imperador poderia vetar nomes em casos específicos. Teve impactos significativos na Europa medieval. Fortalecimento do poder papal. A Igreja conseguiu afirmar sua independência dos imperadores e reforçar a autoridade do Papa como chefe supremo do cristianismo ocidental. Enfraquecimento do Sacro Império Romano-Germânico. O imperador perdeu parte de sua influência sobre os bispos, o que enfraqueceu seu controle sobre os territórios do império e aumentou a autonomia dos príncipes locais. Separação entre Igreja e Estado. Embora a monarquia ainda tivesse grande influência religiosa, o Concordato de Worms foi um passo importante na distinção entre poder espiritual e poder secular. Precedente para futuros conflitos. A tensão entre o Papa e os reis continuou nos séculos seguintes, culminando em outros embates, como a disputa entre o Papa Bonifácio VIII e o rei Filipe IV da França no final da Idade Média. O conflito das investiduras, portanto, foi um marco na história medieval, pois redefiniu as relações entre o poder religioso e o poder político, abrindo caminho para o fortalecimento do papado e para o surgimento de estados mais autônomos em relação à Igreja. A unção dos monarcas era um dos momentos mais solenes da cerimônia de coroação e simbolizava que o rei recebia seu poder diretamente de Deus. Esse rito reforçava a ideia do direito divino dos reis, ao mesmo tempo que demonstrava a forte ligação entre o poder temporal e o religioso na Idade Média. O processo de unção dos monarcas. A cerimônia de coroação seguia um modelo inspirado nas práticas bíblicas, especialmente na unção dos reis de Israel, como Saul e Davi, que eram consagrados por profetas. Na Europa medieval, esse ritual ganhou características específicas e era conduzido por altos membros do clero, muitas vezes pelo próprio Papa ou por arcebispos. O processo geralmente ocorria em etapas. 1. A proclamação do rei. Antes da unção, o candidato ao trono era apresentado ao povo e aos nobres, que confirmavam seu direito de governar. Em algumas coroações era feita a pergunta ritual: aceitais este homem como vosso rei? Ao que os presentes respondiam afirmativamente. 2. O juramento. O monarca jurava proteger a igreja, governar com justiça e defender o povo.
Esse juramento reforçava a ideia de que o rei devia seguir princípios cristãos. 3. A unção com óleo sagrado, o momento mais simbólico da cerimônia. O bispo ou arcebispo ungia o rei com óleo consagrado, geralmente no peito, nas mãos e na testa, enquanto pronunciava bênçãos. Acreditava-se que essa unção conferia ao rei um caráter sagrado, tornando-o escolhido por Deus. 4. A entrega dos símbolos reais. Após a unção, o rei recebia os insígnias do poder, como a coroa, o cetro, símbolo de autoridade, o orbe, simbolizando o domínio sobre a cristandade, e a espada, representando o dever de proteger o reino. 5. A coroação. Finalmente, o bispo ou papa colocava a coroa na cabeça do rei, formalizando sua ascensão ao trono. Em alguns reinos, como a França, acreditava-se que a unção conferia ao rei poderes especiais, como a capacidade de curar doenças, particularmente a escrofulose, em um ritual conhecido como toque real. Relação entre poder temporal e poder religioso. A unção dos monarcas era a maior expressão da simbiose entre a igreja e a monarquia. Os reis precisavam da aprovação do clero para legitimar sua autoridade, e a igreja, por sua vez, garantia que os governantes seguissem seus interesses. Esse equilíbrio, no entanto, era frágil e gerava constantes disputas. O rei como defensor da fé. Em troca do reconhecimento da igreja, os monarcas se comprometiam a proteger o cristianismo e a apoiar o clero. Isso incluía a defesa dos territórios eclesiásticos e a perseguição de heresias. O Papa como autoridade suprema. Embora os reis fossem ungidos como representantes de Deus, o Papa era visto como a maior autoridade espiritual. Em momentos de crise, a Igreja podia excomungar monarcas, enfraquecendo sua legitimidade, como ocorreu com Henrique IV no conflito das investiduras. O uso político da religião. Reis muitas vezes manipulavam a relação com a Igreja para consolidar poder. Carlos Magno, por exemplo, usou a coroação pelo Papa Leão III para reforçar seu domínio sobre a cristandade ocidental. Da mesma forma, o rei da França era chamado de Roi très chrétien, rei muito cristão, destacando sua aliança com a fé católica. Com o tempo, essa relação começou a se deteriorar, especialmente na Idade Moderna, quando reis como Luís XIV da França passaram a defender o absolutismo, reduzindo a influência da Igreja sobre o poder temporal. O declínio do direito divino dos reis e a ascensão do pensamento iluminista enfraqueceram o papel da unção até que revoluções como a francesa eliminaram a prática. A unção real, portanto, era mais do que um ritual religioso. Era um instrumento de poder que consolidava a aliança entre a monarquia e a igreja, garantindo estabilidade política e legitimidade ao governo dos reis. O absolutismo, pouco antes da entrada da Era Moderna, consolidou-se como a principal forma de governo na Europa, caracterizado pela concentração do poder nas mãos do monarca. Esse sistema começou a ganhar força no final da Idade Média, especialmente após o declínio do feudalismo e a ascensão dos estados nacionais. Características do absolutismo pré-moderno. Os monarcas absolutistas governavam com autoridade incontestável, muitas vezes justificando seu poder com a doutrina do direito divino dos reis, que afirmava que sua autoridade vinha diretamente de Deus e, portanto, não podia ser questionada. Embora não fossem completamente independentes das estruturas políticas e sociais de seus reinos, esses reis exerciam controle significativo sobre a economia, a administração e o exército. Nesse período, algumas das principais características do absolutismo eram: centralização do poder. Os monarcas reduziram a influência dos senhores feudais e passaram a governar diretamente, criando uma burocracia estatal eficiente. Exércitos permanentes. Diferente da Idade Média, quando os reis dependiam dos nobres para formar exércitos, os monarcas absolutistas mantinham tropas regulares sob seu comando direto. Aliança com a burguesia. Com o crescimento do comércio e das cidades, os reis fizeram alianças com a burguesia, que apoiava a monarquia em troca de proteção e privilégios econômicos. Intervenção na economia. Surgiu o mercantilismo, sistema econômico que favorecia o controle estatal sobre a economia, com políticas como o protecionismo e o incentivo às manufaturas nacionais. Fortalecimento da religião estatal. Embora houvesse conflitos religiosos, muitos monarcas usavam a religião como ferramenta de poder. Na França, por exemplo,
Os reis eram defensores do catolicismo, enquanto na Inglaterra os monarcas se tornaram chefes da igreja anglicana. Exemplos de monarquias absolutistas. Pouco antes da Era Moderna, alguns dos estados que mais se destacaram pelo absolutismo foram França. Durante os séculos XV e XVI, reis como Francisco I e Henrique IV fortaleceram a monarquia, estabelecendo o modelo de absolutismo que seria levado ao auge com Luís XIV no século XVII. Espanha. Após a unificação dos reinos de Castela e Aragão pelos reis católicos Isabel e Fernando, a Espanha tornou-se uma das potências mais centralizadas da Europa. Inglaterra. Embora a monarquia inglesa tivesse limitações desde a Magna Carta, 1815, reis como Henrique VIII e Elizabeth III governaram com grande autoridade, consolidando o poder real. Sacramento Império Romano-Germânico. Apesar da fragmentação do império, Carlos V tentou impor um controle mais centralizado, embora enfrentasse resistência dos príncipes locais. Transição para a Era Moderna. Com a chegada do século XVII, o absolutismo atingiu seu auge, mas também começou a ser questionado por novas ideias políticas. O Iluminismo e as revoluções que viriam depois minaram as bases do poder absoluto, abrindo caminho para formas de governo baseadas na soberania popular e no constitucionalismo.